Olá! Olha, é muita alegria no coração, viu? Muita felicidade pela primeira vez eu e a minha parceira, amiga que eu amo, Camila Silveira, com a nossa TV, gente. Olha só, o Elas TV, dentro da maior feira mística do mundo. E claro que com isso tendo a oportunidade de conhecer talentos, pessoas assim profissionais em áreas diferentes e muito maravilhosas. Olha só, o nosso convidado agora, o Carlos Ruas, ele é autor, quadrilista, gente, faz aqueles quadrinhos, coisa mais maravilhosa do mundo. Camila está encantada com o trabalho dele. Não, super me interessa, né? Super me interessa. Eu já imaginei meu filho vendo tudo isso aqui e vendo super-heróis. Isso aqui eu já vou virar cliente assídua. Carlos, conte pra nós. Tudo bem, meninas? Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E sim, eu trabalho com as divindades, eu gosto de representá-las em quadrinho. Da mesma maneira que existe Turma da Mônica, há 10 anos atrás eu pensei, por que não existe uma turminha dos deuses? E eu resolvi, como eu desenhava, desde criança eu desenho, eu resolvi começar a fazer o quadrinho do Um Sábado Qualquer, é o nome que eu dei. E é a série do Boteco dos Deuses. Eu coloco os deuses no boteco, conversando, trocando farpas, argumentos, eu coloco filosofia, eu gero debate, a ideia é trazer reflexão, eu boto Odin, Zeus, Jeová, Ra, deuses maias, eu boto todos os deuses. Todos os deuses? Eu adoro pesquisar deuses. Eu adoro pesquisar da mitologia, da grega, de todos? Sim, adoro. Desde criança, quem nunca teve aquele livrinho falando sobre lendas gregas, né? É tão delicioso, tem tantas lições de moral, digamos assim, e eu me empolguei e eu resolvi trazer isso para os quadrinhos. Sim. E eu resolvi trazer isso para os quadrinhos. E esse é o universo de Um Sábado Qualquer. Por exemplo, meu último livro que eu fiz, De Onde Viemos, eu trago 12 criacionismos em quadrinho. Olha aqui. Como o mundo surgiu? Nossa câmera, olha aqui, gente. Como o mundo surgiu segundo gregos, nórdicos, maias, egípcios, hindus. As pessoas, principalmente no Brasil, elas só conhecem o criacionismo bíblico, cristão, né? Bota pra dentro isso aí, você tá tão lindo. Tá, ok. Mostrando aqui. Ai, gente, toda a história, olha aqui. No Brasil, as pessoas só conhecem em sua hegemonia o criacionismo bíblico cristão. Sim. Então eu quis trazer outros criacionismos de outras culturas, de outros povos, nesse livro. Até para dar uma quebrada nessa coisa da verdade absoluta. Olha, tem outras verdades aqui também. Outros povos possuem suas verdades também. Sim. Isso está muito em evidência nos últimos tempos. Sim. Isso tem crescido muito, tem ganho muito espaço, não tem? Com certeza, essa questão da diversidade, né? Isso é legal porque desradicaliza. Isso aqui eu vou deixar mostrando enquanto a gente está falando. Isso desradicaliza um pouco a pessoa. A pessoa que às vezes acredita tão cegamente na sua verdade, isso pode até ser uma coisa meio ruim, né? Porque isso gera um radicalismo, né? Aquela coisa, aprecie com moderação, né? E com esse livro eu tento quebrar esse radicalismo, porque a pessoa que está ali na única verdade, olha, tem outras 12 verdades aqui. Então eu até acho que é muito legal usar em escola esse livro, porque já desde criança já quebra um pouco essa estrutura, né? Mostrando a diversidade religiosa para as pessoas. Existem vários criacionismos, existem vários deuses e não tem problema, está tudo bem. E tem deuses também que não são nem conhecidos, né? Tem deuses que não são nem conhecidos. Isso para mim é deixar de conhecer a história. Sim. Não é? Sim. É Por não exemplo, saber da história num todo, né? Tem criacionismos aqui de povos originários. Eu fiz uma pesquisa, achei um livro de um antropólogo que foi para o povo de Sana, morou um tempo com o povo de Sana, que é o povo indígena brasileiro do Alto Rio Negro da Amazônia. E eles tinham uma explicação do criacionismo sensacional que ninguém conhece praticamente, e é daqui do Brasil. Eu fiz questão de trazer e chamei uma indígena para desenhar essa parte do criacionismo indígena. Tem Yorubá também. Sério? Tem Yorubá? Tem uma que esqueci agora o nome. É um outro povo indígena. Tem dois O que você fez dos indígenas. Yorubás? O criacionismo Yorubá. Tá. Como o mundo surgiu, segundo a fé deles. Mas eu queria falar de um indígena que nós viemos do trovão. Segundo o cristianismo, o ser humano veio do barro. Esse mito de criação indígena, nós viemos do trovão.
Eu prefiro vir do trovão do que do barro, acho muito mais legal. Eu ia te perguntar isso, dentro de tudo isso, Ah. qual a sua filosofia? Olha, eu gosto Mudou. Ele mudou todo. Eu gosto de pesquisar as pouquinho de cada filosofias. É, assim como um juiz de futebol que não pode ter um time para poder apitar para todos, é como eu me sinto. Eu gosto de estudar as religiões, gosto de representar elas em quadrinho, mas eu não consigo ter uma para chamar de minha, sabe? Espiritualista. Respeita todas as religiões. Também Pois sou é, eu também gosto sou muito assim. disso. Eu gosto de respeitar todos e conhecer todos. Pois é, Eu sou mas eu assim. não consigo ter uma de estimação, sabe? Ah, você, vem pra cá. Não consigo. As pessoas perguntam pra mim, Nani, né? É porque eu faço um programa na Vibe Mundial, que é uma rádio totalmente esotérica, né? Aham. Na televisão eu abri espaço também, há Legal. muitos anos, que eu tenho um programa há 15 anos na Rede Brasil. Eu sempre lutei, porque é difícil falar de espiritualidade num país que é totalmente espiritualizado, mas ainda é dominado pelo preconceito, algumas religiões que impõem. Então eu sempre lutei contra a minoria e defendi e coloquei a espiritualidade lá mostrando. Então eu sempre tô assim, tem que ser, né? Eu nasci em berço católico, mas me tornei espiritualista, que é respeitar a religião de todos, toda e qualquer religião. Porque cada lugar que a gente vai é uma, não é? Uma crença, uma fé. Eu nasci numa lambança religiosa também. Eu ia te perguntar isso. Você trouxe qual origem? Então, eu estudei em escola católica, foi meu primeiro contato com o catolicismo, conhecer Jesus foi na escola. Minha avó, ela era kardecista, ela era até médium, ela psicografava, né? E na minha adolescência aquilo me impressionava muito. E meu pai era ateu praticante, ateu militante, se explodir por Nietzsche em praça pública, né? Então essa lambança religiosa na minha família foi até interessante, porque Foi necessária. Porque se eu parar para pensar, o meu trabalho hoje, como eu trabalho com várias religiões, talvez tenha tido um pouco de influência esse meu crescimento, né? Cada um membro da minha família acreditando uma coisa diferente, mas super de boa, sem doutrinar de uma maneira forçada, né? Que até às vezes o tiro sai pela culatra, né? Sim. É o pai pastor, filho roqueiro, anarquista, né? Assim, é a revolta, né? Freud explica essas coisas. Mas foi super de boa, né? Nunca tive uma imposição religiosa na minha criação, isso que bom, né? Mas esse E a sua mãe? Minha mãe, ela, por influência da minha avó, ela é espírita, mas muito no canto dela, sabe? Você não vê ela falar muito sobre isso, né? Então acabou que isso foi importante para o meu crescimento, para eu ser uma pessoa com muitas dúvidas e não ter problema em conviver com a dúvida, porque eu entendo que muitas pessoas buscam respostas. O ser humano, ele gosta de ter respostas, né? E esse sotaque carioca de respostas. Respostas. Eu passei toda a minha adolescência no Rio. Eu vim morar em São Paulo, eu escuto meu sotaque hoje, né? Porque eu sou que fala Eu diferente morei a agora. vida inteira, minha adolescência toda no Rio. Pois é. No Rio. Eu sou mineira e morei lá até vir para casar em São Paulo. Você é mineira, morou no Rio de Janeiro, e toda tá a em minha São adolescência. Paulo. Estou em São Paulo. E o seu sotaque tá como hoje? Tá meio misturado? Rapaz, eu acho que se eu conversar contigo mais um minuto, eu vou começar a falar também. É muito dependendo de com quem eu converso, né? Com quem eu converso. Depende, né? Personalidade zero, né? Você vai pegando sotaque, você vai voltando, né? Você viaja pro Rio, né? Começa a voltar. Não é? Eu amo Rio de Janeiro. É. Eu amo Rio de Janeiro. Todos os meus amigos, a minha história, tudo era no Rio de Janeiro. Meus amigos, minha adolescência, tudo foi lá no Rio. Terrinha boa. Mas é o meu Rio de 30 e poucos anos atrás. Tá muito diferente do Rio hoje. Tá diferente hoje. Eu vim morar aqui em São Paulo. Quanto tempo? Tô há 7 anos aqui em São Paulo. Tô gostando bastante. Falta paisagem. Paisagem, né? Falta paisagem. Mas tirando Falta as isso... pessoas convidarem a gente pra ir na casa, fazer um churrasquinho. No Rio a gente tem isso. Tem, No Rio tem essa magia. As pessoas se conhecem na praia, marca sem problema, tá tendo uma feijoada, tá tendo um pagode, tá tendo um forró, tá tendo um samba, tá tendo... Convida. As pessoas convidam, as pessoas se entrosam mais. Tem mais facilidade de É que fazer aqui o amizade. pessoal tá pressado querendo ganhar Ninguém dinheiro. É Nova York brasileira, Não é São Paulo. É a né? falta que eu sinto do Rio aqui. Aqui não verdade, tem. O Rio de Janeiro é melhor nesse sentido. Eu gosto mais do Rio de Janeiro. Eu tenho... Hoje são quantas obras? São... mas peraí, a gente divagou tanto. Eu falei que as pessoas gostam de respostas e eu gosto de conviver com a dúvida. Eu consigo dormir convivendo com a dúvida. E acho que a dúvida que me motiva, porque assim como um seriado, por exemplo, numa plataforma, você fica ansiando pelo próximo episódio,
né? Eu gosto de ter a dúvida e ansiar pelas próximas explicações que vão surgindo, digamos assim, sobre os segredos do universo, digamos assim. Eu não me confundo. Bem, Você é um estudioso. eu gosto de estudar. Você é um estudioso. Eu Você é gosto de nato. estudar. Você é nato. Você traz a bagagem da espiritualidade com você, que nisso vem essa curiosidade, essa vontade de desbravar o desconhecido. Isso. É muito em você. E acho que por isso que o meu quadrinho é bem aceito, porque apesar de eu lidar com humor, e existe um tabu aí, porque uma coisa é a fé das pessoas, é uma coisa sagrada, uma coisa importante, eu compreendo Sim. isso, né? Então, trabalhar com humor e fé sempre foi um tabu, né? É uma coisa muito delicada, né? Até onde é a linha da Onde ofensa, pode, até onde pode, até onde não pode. E não existe uma linha para todo mundo, cada um tem a sua linha, cada um tem o seu limite, cada um tem a sua régua. Então cada um tem a sua régua, então é muito difícil explorar isso. Mas eu tento assim, obviamente eu não quero ofender ninguém, então eu tento sempre tomar muito cuidado, né, com o que eu estou falando. Quando eu vou retratar um Deus, eu tento pesquisar muito sobre ele. Este que tá com a pra poder Camila. falar. Eu ia perguntar isso, porque eu ouvi ali que ele é um dos prediletos. É o Lucy, é o tio Lucy. É uma simpatia o Lucy. É porque eu representei ele como um injustiçado, né? O cristianismo ele possui a dualidade bem e mal. Vira ele pra ver de código. É um Lucyzinho. É uma simpatia ele. Uma simpatia. Como Deus segundo o cristianismo, como Deus é perfeito, logo ele não pode fazer a maldade, não pode fazer o mal. Ele não é um Deus humanizado, né? Assim como existem outras entidades. Então tem que ter alguém para levar a culpa. Cuidar dessa parte. Exato, para cuidar desse departamento. É um departamento a ser Então, cuidado. o Lucy foi criado para levar a culpa. Então eu retratei ele. É um dos mais mais queridos. queridos. Vende muito mais do que Deus. Olha, No meu estante. Pra você ver como pessoal aí você adora. começa a entender a mente das pessoas também. Acho que as pessoas se identificam, porque bonzinho só se ferra, né? Então, o Lúcio, eu botei ele com esse aspecto mais bonzinho, mas todo mundo fala que a culpa é minha, eu só quero viver em paz. Eu criei essa personalidade nele, né? E o pessoal gostou muito. E quantos Você tinha perguntado, né, quantos livros eu tenho? quantos livros e quantos bonecos? Boneco, não é bonecos, qual é o nome? Olha, pelúcia. Pelúcia, né? Quantas pelúcias dessa você já viu? Então, livros, eu tenho já uns 7, 8 livros, tanto de coletânea das minhas tirinhas, porque eu há 13 anos já faço esse trabalho, então passo uns 2, 3 anos, eu pego tudo que eu fiz junto no livro, né? Além desses livros um pouco diferentes, que não são minhas tirinhas, mas eu trabalho com essas questões ainda. E pelúcia, eu tenho Lúcia de Pelúcia, Deus de Pelúcia. Meu slogan é: durma com Deus ou abraço o capeta. Aí cada um é bem democrático, né? Tem espaço para todo mundo aqui. E aí, exatamente. E aí eu quis fazer os orixás também. Aí eu fiz o Oxalá e eu fiz o Baluaê. Sério? Sim, tá lá no meu estante. Lindo, Eu quero fiz ver. eles sentadinhos num braço assim, para poder segurar o potinho de oferenda. Eu fiz ele ergonômico, né? Que interessante. Sim. Eu quero ver o Baluaê. E aí o pessoal gostou muito, foram super bem aceitos. Aí agora eu tô fazendo a Yansan e a Iemanjá. Que são as próximas pelúcias que irão vir. Qual? Iemanjá. Yansan? Yansan e Iemanjá. Que Também máximo. nesse E formatinho, a Oxum? sentadas, segurando o potinho. E a Tá na Oxum? lista. Tem que Tá na fazer uma das primeiras. Já são os lançamentos para 2023. Eu vou ter que fazer ela bastante A do acessórios. É do ouro. É da pois prosperidade, é do ouro. Não vai ser barata essa pelúcia, não. Porque essa pelúcia esse orixá, né? É o da beleza, do ouro, é o que traz o dinheiro, Vaidosa. a vaidosa, mas ela é a maior feiticeira de todos, tá? Olha aí. Essa informação pra você. Oxum, todo mundo pensa que é boazinha, tá na cachoeira, tá com aquele espelho lindo. É a mais perigosa, a mais respeitada feiticeira de todos. Olha só. E nas suas obras, como ela é? Então, eu tô querendo agora, eu comecei com o Boteco dos Deuses, quando eu comecei a trabalhar mais com a diversidade. E aí eu comecei a botar, o primeiro orixá que eu botei foi o Oxalá, o pessoal gostou muito. É o soberano, Eu primeiro. comecei a estudar mais sobre o candomblé, a umbanda, e eu comecei a ficar muito encantado com os orixás. E eu tô querendo, pro ano que vem, criar um ambiente só para eles. Você já descobriu qual é o seu? Deve ser o Oxalá, deve ser o Batalá. O meu orixá eu descobri. Olha lá. É o Logum Edê. Ah,
É o Oxóssi novo. É um pois guerreiro. É um guerreiro das matas. É o Oxóssi novo. Acho que ele foi criado um tempo com o pai, depois Sim, com a mãe. mas né? ele é o novo, é o Oxóssi novo. Logumedê. Gostei. Logumedé. Ser filho de Logumedê. Logumedé é guerreiro, ele busca, tá? Ele É? busca a prosperidade. Ele é um caçador. Ele é o jovem. E ele também tem uma certa vaidade, né? Sim, mas ele é o jovem, ele é guerreiro, ele busca toda a prosperidade. Ok. Logumedé busca Tá prosperidade, certo, ele é o isso aí. jovem. Prosperidade. Ele é o Oxóssi jovem. Deixa eu ver, ele é o Oxóssi jovem. Aceito. Esse já tá na pelúcia? Ainda não. As pelúcias, elas nasceram agora em 2022. É um pouco mais antigas elas. Os orixás nasceram agora. Eles são mais recentes. Com pelúcia é uma coisa muito mais cara de ser feita do que um livro. Exige material que vem de fora. Não é barato fazer pelúcia. É difícil achar fornecedor de pelúcia no Brasil. De qualidade, E né? quando você acha, tem que fazer 500, tem que fazer 1000, tem que fazer um mínimo. E como não é barato fazer, é muito dinheiro que você tem que investir para fazer 1000 e sei lá se eu vou vender, quando que eu vou vender essas 1000. Então pouca gente faz. Eu consegui um fornecedor que faz uma quantidade menor. Então é uma coisa muito lenta a pelúcia. A primeira que eu fiz foi o Deus de Pelúcia, funcionou muito bem. Aí eu fiz o Lúcio de Pelúcia, funcionou muito bem. E aí depois eu fui para os orixás. Então por enquanto eu estou bem. Você vai ter que estar uma parceria, atrelado com uma parceria de das grandes Das lojas. maiores marcas, Né? Quem sabe? Quem sabe? Ó, quem sabe vem Olha aí, com marcas assinatura que por aí. estão me assistindo, olha aí, ó. Já vem. Olha a oportunidade. Aqui mesmo, ó. Olha o licenciamento. Aqui mesmo, ó. Ali, ó. Oportunidade. Oportunidade. Qual a faixa etária que você mais atinge hoje? Olha, eu faço para o público família. Eu quero que tanto o netinho quanto a vovó, eu quero que todo mundo se divirta com as tirinhas e ganhe conhecimento. Então, o meu objetivo com o meu trabalho é esse. Eu acho que é legal você passar uma mensagem naquilo que você faz, porque o que adianta só ter visualizações e cliques? Isso é uma coisa superficial, Sem né? a O que eu estou informação. acrescentando aqui? Você tá além. Então é legal sim você ter visualizações, mas eu estou acrescentando alguma coisa na vida dessa pessoa, eu estou passando adiante algo que eu prego. Então eu sempre tento passar algo adiante, passar um conhecimento com as tirinhas, que é o estudo que eu faço na religião. E o humor eu considero um tempero, porque o humor ele traz alegria, a pessoa ri, ela quer rir amanhã também. A leveza que a gente tem precisado conviver ultimamente. Tem que quebrar um pouco, né? O peso, tirar um pouco, né? Fica mais gostoso de Faz. assistir, É mais né? A gente gostoso. tem precisado disso, né? A comida com tempero é mais gostosa, o conteúdo com humor é mais gostoso de ser consumido. Então eu sempre tento botar. Eu gosto da sua camiseta. Foi o que fiz. Ela já quis tirar o crachá por causa disso. Tá, pra mostrar, né? Tem que mostrar, deixa eu ver. Eu botei todos os orixás. Todos os orixás. Bem, todos é difícil, mas assim, tentei botar a maioria. As próximas pelúcias. Tem muita pelúcia aí Tem muita pelúcia aí. pra aparecer tem muito ainda. projeto É, isso que eu tô vendo aqui, ó. 2023. Ananã, olha o olha o gum. Sim. E olha, sabe o que eu já tô imaginando aqui, amiga? Diga. Um desenho no Elas TV. Imaginou? Já imaginou? De Carlos Ruas, assinado por Carlos Ruas? Quem sabe? Quem sabe? Ele Quem é sabe? super criativo, né? Isso é interessante. No TikTok eu faço tirinhas dubladas, vou passando quadro a quadro e dublando elas. Pra tentar transformar em vídeo, né? Já Porque temos é imagens, estático. então. Olha, ficamos Riquíssimas ao passo. imagens. Carlos, qual o desafio para você dentro do seu trabalho hoje que você percebe? Olha, o desafio, qual que é meu desafio? Eu tenho orgulho em falar que eu consegui superar muitos desafios. Eu acho que o desafio que eu mais me orgulho foi na aceitação. Porque, voltando um pouco até no que a gente estava falando, eu não sabia quando eu criei o meu trabalho como as pessoas iriam aceitar, por essa questão do humor, né? Eu não sabia se eu ia ser crucificado, se ninguém ia gostar. Eu estava preocupado, porque eu não queria ofender ninguém, né? Mas ao mesmo tempo, né, a régua é delicada. E eu fiquei muito feliz porque foi muito bem aceito. Eu acho que como eu represento todos eles, as pessoas
tipo assim, não, mas o cara fala de todas, ele brinca com todas. Né? Então já não percebe que não tem nenhum tipo de preconceito. E quando eu boto, por exemplo, se eu boto Oxalá, eu boto o instrumento dele, eu boto ele falando sobre o instrumento, para que serve, papapá. E às vezes É cultural. E o É um Deus, ensino, né? É exatamente. ensinamento. E aí vem o Deus cristão que não entende ainda da Umbanda e do Candomblé, né, e fala, mas isso aí é um guarda-chuva. E eu falo, não, isso não é um guarda-chuva, isso é o meu. Aí fala, explica, não sei o que lá, que aí vem o humor, né, pra dar uma quebra. Aí começa a chover, aí Deus, tá, eu entendi, mas você não quer usar, porque assim, eu esqueci. E aí você vai criando assim as tirinhas. Isso é bem criativo, né? Eu É uma mente que pensa demais. Achei isso o máximo, adorei. Igual a Camila ali, uma mente que não para. Amei. Vem da onde isso, Amei essa né? forma, assim, essa forma de olhar as coisas, assim. Olha como tudo é um ponto de vista, né? Enquanto tem um tanto de gente ali brigando porque um gosta do verde, o outro gosta do amarelo, isso tudo pode ser visto de uma forma tão divertida dentro de uma amizade, de um boteco, não é? Exatamente. Numa conversa divertida. E assim que tem que ser. Todo mundo abraçado ali. Se for dessa forma, Brindando. o quanto o nosso mundo melhora. Pois é. Eu ainda estou pensando em um ambiente para os orixás. Porque eu pensei assim, será que eu boto os orixás todos no boteco? Ou será que eu crio Eu acho que você cria. um ambiente para os orixás? Eu ainda estou... Eu criaria um canto de natureza para os orixás. Canto de natureza. Canto de Ó, quem natureza. estiver assistindo, quiser botar aí Não, nos e olha, comentários. neste Se você ponto, entrar, eu te neste falo. setor específico, eu acho que se você juntar aqui, olha, não vai ter... Eu faria. Aí não vai ter erro nenhum. Você faria algum Mas lugar eu na faria natureza. assim, você vai criar o cantinho dos orixás. Cantinho dos orixás. Eu criaria a natureza, um pouco de mata, pedras. Até onde você porque colocaria é um cada debate um- entre eles, né? No entre território eles, é o deles. universo nosso. É o universo exatamente. nosso, Eu o quero universo criar deles. um ambiente deles. Os orixás é sagrado, é terra, é o nascimento, é o conhecimento. Eles estão aqui, é a terra. É vivo, né? Os orixás são vivos Sim. na terra. Então, assim, eles não. Se você pegar entidade, se você pegar e for, como você está brincando, conduzindo tudo, se você for pegar, né, o Zé Pilintra, as entidades, Sim. uma Maria Padilha, que você for fazer depois nessa linha, né? Aí eles, você pode colocar no outro lugar, mas eles não ficariam, os orixás não ficariam. Em algum lugar na natureza. A Um lugar na natureza. Eles são a natureza, eles são a natureza. Oxum é a força das águas doces da cachoeira. E tem que ter toda Yansan essa é a força dos ilustração, raios. Entendeu? É a força do Yansan, do vento. Ogum é a força da natureza, tá com as espadas dele ali fincado na terra, os assentamentos são fortes. Aí eu criaria, assim, Xumaré, uma pequena todo mundo cidade, onde tivesse na natureza, nas árvores. a cachoeira, o mar, tudo junto. Iemanjá tá ali, no que mar. você pudesse fazer tudo isso. Tem, se você pegar, já que você está no culto de Yorubá, se você vai pesquisar, você vai ver que a Oxum fica nas águas doces e a Iemanjá também, mas lá se cultua a Dje, que é a deusa da profundidade, do fundo do mar. Isso eu não conhecia. A Dje é do dinheiro, é da prosperidade, Ah, é? cultuadíssima na África. A Dje, a irmã de Iemanjá, e que tem mais, tem a mãe, tem a irmã, tem a filha, são deusas cultuadas na África. Ok. São deusas e entidades mesmo, orixás de assentamento, de iniciação de tudo feito. A Dje, você pesquisa, a JE, a Dje, é a do dinheiro. Vai ser maravilhoso. Mais uma obra maravilhosa que vem por aí. Sim. Pesquisa, entra no Yorubá que você vai ver como essas deusas, essas forças. Passou tá várias ideias aqui, mas eu tá não tenho tudo- certeza ainda. Tá tudo na natureza. E o que Eu você pensei em faz? Lego. Qual é o seu ritual para ter certeza? Qual é aquele momento que você faz, que você fala assim, opa, peraí, agora eu preciso finalizar esse projeto, então aonde eu me conecto que eu consigo ter certeza que é dessa forma o meu projeto final? Bem, posso falar com relação a quando eu finalizo uma tirinha. Como é que eu sei se essa tirinha vai funcionar? É o olhar do dia seguinte. É você olhar como leigo o seu próprio trabalho. Então, às vezes, não tem quando você tem uma puta ideia, não sei se eu posso falar isso, uma grande ideia, Pode falar. e aí você fala, nossa, que ideia maravilhosa. Aí no dia seguinte você pega e fala, nossa, que bosta, sabe? Por que eu pensei nisso? Então, assim, é Vai lapidando, importante, né? é importante olhar do dia seguinte. Porque eu tenho meu caderninho de ideia, várias ideias vão surgindo, eu vou anotando, que nem psicografia, eu vou lá,
Aí no dia seguinte eu Tá no olho sangue. como se fosse o trabalho de outra pessoa. Tá no sangue. Tá no sangue. Vovô aí dominou. O lado das mulheres da família dele pegou muito ele. Olha aí. Ó, a outra deusa pra você é Olokun. Olokun? Olokun e Adie, mãe e filha das profundezas do mar, do oceano. São as deusas que comandam as profundezas do oceano. Ok. Quando se faz iniciação em Adie, em Iemanjá, que todo mundo conhece. E Olokun. Na África, todo mundo cultua. Iemanjá, todo mundo pensa, mas Iemanjá, lá, ela é ela cuida da fartura dos peixes. Lá Iemanjá é cultuada também, fala em água doce, aqui só do mar. Só que do mar, da profundeza do mar, é Adie e Olokun. Adie é do dinheiro. Qualquer casa que você entrar de axé, que você vê um monte de conchas, aquelas conchas bonitas. E se você entrou em alguma casa de axé, tudo que você vê, que tem um monte de conchas, essas conchas grandes, pequenas, um cantinho assim, um assentamento, Certo. é para dinheiro, é Adie. Ali é Adie. É o Olokun, é a mãe então dela. as conchas é associado É Adie. 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 O assentamento de Adie é feito assim. Legal, legal. Aí, mais lindo. uma coisinha aí. É, como você tá fazendo, né, do Yorubá, é tudo no Yorubá. Mas olha só, né? Nesses segundos que se passaram, quando a gente estava falando do ambiente, só para vocês terem uma noção, eu estava aqui pensando, vocês falaram, natureza, papapá, que eles moldam, eles criam. Aí eu pensei, tá, eles criam. Quando a gente cria, a gente usa o quê? Lego. Criança brinca de Lego e aí cria as coisas. Eu pensei, será que eu boto eles interagindo, moldando, modelando a natureza? Mas aí onde eu boto isso? Aí eu já não sei, deixa de lado. A gente joga The Sims, SimCity, esses joguinhos de construir cidades. Será que eu boto eles construindo, fazendo cidades, coisas do tipo? Não sei, boto de lado. Se eles estiverem construindo têm- esse ambiente. Eles podem estar construindo esse ambiente. Aí eu pensei em departamentos, como cada um cria uma coisa, aí será que vira uma coisa meio The Office, cada um com um departamento e faça uma coisa corporativa, que isso aí fica bem louco, mas é uma criação, é um departamento corporativo da criação da natureza. Aí eu não sei, quem sabe? Eu já estava aqui, eu já... acho melhor possibilidade, você faça uma possibilidade, possibilidade. Não, que a gente enlouquece fácil junto. Vocês dois vão enlouquecer fácil junto. Aí Tenho eu certeza. deixa eu parar porque eu já estou viajando aqui. A mente Deixa eu, viaja. deixa eu voltar aqui para... Não, e aí eu particularmente nessa hora, quando eu começo assim a pegar fogo, a ter milhões de ideias que eu preciso tomar banho, ter água, ter ali o meu vendo? universo para poder organizar, aí só saio daquela água com aquele projeto pronto, a minha tirinha pronta. Vocês estão vendo? Cada um Cada um busca a tem o seu inspiração jeito. em um lugar. Em uma força da natureza. Pela força da natureza. Pela força da natureza. E eu tinha te perguntado da faixa etária que você atinge, Público. você tinha falado da família, né? Ah, verdade. E as crianças. Funciona também. Funciona. Porque, tipo, esse livro aqui está sendo muito utilizado em escola. Escola. Trabalhando Isso é essa muito questão, legal, porque né? abre muito essa visão Sim. religiosa. Qualquer pessoa, é para todas as idades. O meu público maior é o que acompanha meu trabalho, é parecido com a minha idade. Meu público maior vai de 20 a 30 anos. Mas na minha mesa vai pessoas de todas as idades. É muito legal isso. Vem criança que é fã de um sábado qualquer, vem adulto que é fã, vem idoso que é fã. Todas as idades sempre estão Eu presentes acho que lá. não tem idade, né? Maravilhoso, adorei. Conhecimento não Pois tem é, idade, né? conhecimento, É da pessoa, né? fé, estudar religião. Eu acho que para conhecimento isso aqui é uma coisa quase uma bíblia de conhecimento, né? Ele está passando dentro da espiritualidade tudo para todos e simplificando, né? Sim, É um jeito mais fácil de entender. o quadrinho é uma simplificação. Sim. É difícil você detalhar tudo no quadrinho. Sim. Mas o quadrinho é um veículo informativo para você despertar o interesse da Fácil. pessoa. Fácil para decorar. Eu gosto muito de fazer quadrinhos também focados em matéria escolar. Porque às vezes o aluno acha o texto do livro meio maçante, meio pesado, meio chato. O quadrinho dá essa quebra. Eu pego a coisa mais legal daquele livro, passo em quadrinho para ele ter aquele estalo de nossa, eu gostei disso. Ah, então aquele livro chato falava sobre isso? Sabe? Para tentar ter essa quebra, ter essa faísca de interesse. Muitas das minhas tirinhas eu Vocês- tento buscar isso. Curiosidade por curiosidade. Qual o seu signo? Eu sou leonino. Só pra entender, uma mente tão brilhante, né? Tão jovem, tão brilhante. E a mente que não para, igual a sua, né, Camila? Onde nós podemos encontrar para comprar este livro e as suas redes sociais? Ok, vou começar pelas redes. Eu tenho hoje no Instagram, é a minha rede social principal, que eu mais divulgo, interajo, converso, posto. Então, quem tiver Instagram, eu tenho 3. Eu tenho o Sábado Qualquer, que é dos deuses. Eu tenho o Cães e Gatos,
que aí já é uma outra temática, amizade entre um cão e um gato, mas eu trabalho com as diferenças, com o convívio, porque o cão e o gato se amam, moram no mesmo lugar e tem que aprender a lidar com suas diferenças. Então tem essa questão do convívio. E eu tenho uma terceira rede, que é o meu pessoal, que é o Carlos Ruas, .sq, que eu faço também tirinhas mais pessoais, tirinhas que não é nem um sábado qualquer, nem cães e gatos. Então são as minhas 3 redes. E para quem quiser encontrar meus produtos, minha marca é um sábado qualquer e a minha loja é uma loja qualquer. Obrigada, viu? Parabéns. obrigado. Adorei. Eu que Adorei agradeço. conhecer uma mente brilhante. Bem, Parabéns. veja as tirinhas, depois você me fala. Pelo bate-papo já dá para analisar. Pessoas que são rápidas de pensamento já conseguem analisar também muito rápido, até pelo seu jeito, seu foco. É extremamente Pessoas interessante. que pensam rápido são muito distraídas, mas nós somos muito focados em nossas distrações. Muito bom. Essa foi a melhor finalização que nós podíamos. Gratidão, viu? Manda uma mensagem então para as pessoas para 2023. Sobrevivam. E busquem harmonia entre os próximos e em você mesmo, né? Às vezes a gente esquece de cuidar da gente. Cuida da gente primeiro, né? E fica pensando só no externo e esquece da gente. Aí infarta com 40, depois reclama lá em nosso lar, né? Poxa, queria ter vivido mais. Tá vendo? Já deu uma dica. Vamos cuidar mais da gente, né? Obrigada, Carlos. Nada, eu que agradeço. Gratidão. Obrigado pelo E convite. nós continuamos aqui com muito mais aqui com Elas TV, aqui na maior feira mística do mundo.